que você já está fazendo aqui? Eu estou me candidatando a presidente da TV Cultura. É isso. É claro, o próximo presidente. Você Só sabe quem? por cima do meu cadáver. O quê? Eu sei que esse público tá querendo e quer se sentir incluído, com certeza. O great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes 3. I'm kidding. Watch this. Isso é o melhor do novo Aladdin da Disney, que é quando o Will Smith está interagindo com esse pessoal todo, e principalmente na primeira metade, quando ele conhece o Aladdin e a gente conhece os poderes dele e começa a transformar o Aladdin num príncipe. Game pra mim sempre teve uma relação com a cultura, sabe? Sempre trouxe eu mais próximo dos meus amigos, entendeu? Esse negócio aqui de curva de nível é sensacional. Se você coloca as duas mãos, começa a chover. Quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Olá, boa noite. Quando a gente fala o nome Springfield, imediatamente a cor amarela vem à mente e com ela, claro, a família mais carismática das séries animadas da TV, que em 2019 está completando 30 anos no ar, né? É claro que a Cris está falando dos Simpsons. Sim. Os Simpsons já têm a 31ª e a 32ª temporadas confirmadas para os próximos anos, garantindo aí o topo no ranking de séries com mais episódios transmitidos em horário nobre nos Estados Unidos. E 30 anos não é pouca coisa, não. Ah, não é mesmo. Eduardo, eu vi que você está uniformizado. Exato. Você usa sua paixão no peito. Isso aí. Desde quando? Cara, desde que eu era criança. É estranho passar 30 anos e saber que eles estão firmes e fortes ainda aí? Eu acho que estranho não, porque o sucesso, de certa forma, ele é um sucesso garantido. Sem parar pra pensar, parece muito doido mesmo. Simples é mais velho que eu, né? Tem mais que a minha idade. Sou estranho, por exemplo, pra mim. Eu tenho 39 anos. Eu me lembro exatamente de quando a Rede Globo trouxe a série. Eu era criança, tinha 11 anos. Só que algumas coisas eu literalmente não entendia, por conta de ser uma temática diferente, sitcom, né? Então, assim, o estilo de vida norte-americano, algumas coisas eu não compreendia, mas achava muito legal. Gostava muito do Bart. Não vamos derrotar na alma. O Bart, ele me ajudou numa questão muito importante. Eu era uma criança totalmente introspectiva. E o Bart, apesar de não ser muito inteligente, igual a Lisa, por exemplo, ele era sempre descolado. Então isso daí, de certa forma, influenciou bastante positivamente para que eu interagisse mais com as crianças, né, os meus amigos ao redor. E ele tinha os amigos, os melhores amigos, e falou assim, pô, é legal ser legal. E você atrai mais pessoas. Então o Bart, ele teve essa influência na minha vida quando pequeno. Sua peste, quando eu te pegar, eu vou fazer você engolir a torneira de chope até a espuma sair pelos seus ouvidos. Qual é o segredo de durar tanto tempo? Cara, é complicado falar de longevidade porque o humor, ele é muito do momento, assim. No caso de Os Simpsons, eu acho que eles tiveram que mudar muito o tipo de humor, porque, pô, desde 1988, você tem um tipo de comédia que naquela época você tratar a família americana como uma sátira, aquilo era muito novidadeiro. É difícil você entender qual é o segredo, porque Os Simpsons, ele não mudou tanto a fórmula, assim. No começo era realmente mais uma comédia de costumes e você falar sobre costumes americanos e tal. Depois eles começaram com uma coisa de brincadeira sobre cultura pop, sempre fazendo referências a outras coisas e tal, e se manteve muito novo fazendo isso. E aí, hoje em dia, o Simpsons já não está tão na vanguarda assim das coisas. Parece que Simpsons sempre esteve na vanguarda, mas hoje em dia nem tanto. Mas eles continuam tendo uma personalidade muito específica. Você continua assistindo os Simpsons e dizendo, olha só, isso aqui continua sendo aquela criação do Matt Groening de lá de trás. Isso não foi descaracterizado. E, cara, durante 30 anos, você fazer a mesma comédia com algumas mudanças de tempos em tempos, talvez esse seja o grande segredo. Você, tem uma característica de Os Simpsons e qualquer pessoa que assista vai conseguir se identificar de algum jeito com
aquilo. Eu gosto como os Simpsons abordam alguns temas da sociedade que são muito difíceis, muito sensíveis, como preconceito, homofobia, religião. Então eles abordam de uma maneira muito irônica, muito leve. Tem muita participação especial, acho que isso ajuda muito, de ator, cantor, cineasta, um monte de gente famosa que faz participação. Hello, campers! How you doing? Oh my God, oh my God, oh my God! Eu gosto muito da questão envolvendo as previsões. Eu acho isso legal demais. Porque é surreal isso, né? É surreal. Toda hora tem alguma coisa. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. O Simpsons, ele conseguiu antever tudo realmente. E se você tem essa capacidade, se você tem essa paciência de pesquisar tudo que estava lá em Simpsons, você vai achar uma cena, você vai achar uma piada que corresponde ao que está acontecendo hoje. Isso eu acho espantoso. Recentemente, a gente teve o final de uma série de grandioso sucesso, né, que foi Game of Thrones, e mais uma vez os Simpsons estavam lá meio que prevendo isso, né? É outra marca de Simpsons, além do visual, além do design e tal, você percebe o que está acontecendo no mundo, você consegue transformar isso numa piada, você consegue transformar isso num comentário político ou social. Só vai nos custar $250. Mas não temos todo esse dinheiro. Então, nós teremos que raspar a poupança. Marge, pegue o fundo universitário. Ei! Ah, Homer! Ora, por favor, Marge, por que economizar agora na remota possibilidade de que eles possam ser alguém um dia? E você continua consumindo Simpsons? Continuei e continuo até hoje. Teve uma época que surgiu um rumor de que talvez fosse possível, né, um cancelamento da série. E acho que todo fã de série, né, ele sofre quando ouve esse tipo de notícia. Sim, sim. Todo fã de série. Então, bate uma preocupação. Você pega e fala assim, tá, qual série pode substituir? Não tem. E revisitar Simpsons é um prazer. Eu não consumo Simpsons diariamente. Eu não fico acompanhando todos os episódios, mas revisitar e perceber como Simpsons continua atual, mesmo os episódios mais antigos, visualmente não, porque a animação ela era um pouco mais precária no começo. Sim. Mas em termos de comentário, em termos do conteúdo, Simpsons realmente continua muito atual. Tem gás ainda para durar mais uns 10, 20 anos por aí? Putz, tem. Acho que tem. Porque ele se reinventa muito rápido. E como a sociedade está se reinventando muito rápido, o que a gente consome está mudando muito rápido, eu acho que ele tem a receita para continuar no mundo de hoje. E você, já parou para pensar sobre a importância da cultura na economia? Nessa semana, a Grã-Bretanha apresentou um ótimo exemplo. Segundo o Conselho de Artes da Inglaterra, o setor de artes e cultura foi responsável por quase 11 bilhões de libras, cerca de 55 bilhões de reais no último levantamento realizado em 2016. Isso representa mais que os valores gerados pela agricultura e por algumas áreas da indústria britânica. E por falar nos britânicos, começou o Festival Cultura Inglesa em São Paulo. Entre as atrações tem uma exposição sobre o universo dos videogames. É uma imersão para jogar e também entender como eles são criados. Bom, essa é a 23ª edição do Cultura Inglesa Festival, o maior festival de cultura britânica da América Latina, um festival gratuito, com mais de 40 atrações, multidisciplinar, então tem teatro, dança, artes visuais, espetáculos internacionais, shows de música, programação infantil e essa exposição do iGame que vocês vão poder ver aqui no Centro Cultural São Paulo. Game pra mim sempre teve uma relação com a cultura, sabe? Sempre trouxe eu mais próximo dos meus amigos, entendeu? Esse negócio aqui de curva de nível é sensacional. Se você coloca as duas mãos, começa a chover e tal, dá pra gente ter uma noção muito boa de como funciona. E aí você faz um rio aqui, ó, tá acontecendo aqui um riozinho, pô. Meu, muito legal, muito da hora. A gente aprende muito aqui. A gente quer que as pessoas pensem, reflitam sobre o que é jogar videogame.
o que acontece quando ela joga, o que acontece com o cérebro, o que ela está fazendo, que tipo de permissões ela está tomando, que regras ela está cumprindo, digamos assim, né? Existem vários fenômenos que ocorrem quando uma pessoa joga game, só que ela não para pensar, porque ela está lá simplesmente apertando botões. E a gente quis destrinchar todas essas experiências numa exposição só. O diferencial dessa exposição é que a gente parte de um preceito acadêmico chamado Círculo Mágico, que é quando você entra num jogo, você entra num mundo mágico, imersivo. E a gente vai com isso até o final, a gente leva até as últimas consequências. Então a gente quer que você tenha experiências lúdicas, que você experimente coisas, que você realmente se coloque no papel. Quando você aperta o botão, vai vir ali em cima qual é a parte do cérebro e depois você vai descobrir quais são os efeitos. Um dos que eu mais gosto tem a ver com criatividade e sonho. Então, pessoas que jogam tendem a ser não apenas mais criativas, mas tem uma pesquisa aí falando que jogadores talvez tenham mais sonhos lúcidos, que é aquele que você sabe que você está sonhando, e menos pesadelos. Olha, vale a pena entrar no site do festival, é o cultural.culturainglesasp.com.br. Ali você vê toda a programação. Tem teatro, cinema, música e é tudo de graça. E vai até o dia 16 de junho. Cinema, o clássico Aladdin ganha uma adaptação da animação que foi um grande sucesso em 1992. Aladdin agora é live action, ou seja, versão com atores. Assunto para o nosso colaborador Roberto Sadowski. A Disney descobriu a sua nova galinha dos ovos de ouro quando começou a adaptar seus desenhos clássicos e não tão clássicos assim, mas em versões live action, né? Em versões com gente de verdade. Então, isso deu muito certo com Alice no País das Maravilhas, isso deu muito certo com Cinderela, e aí foi, tipo, imprimir dinheiro, né? A Bela e a Fera, Mowgli, e agora chega aos cinemas Aladdin. You stumbled upon an opportunity. I can make you rich. Rich enough to impress a princess. What would I have to do? There's a cave of wonders. Bring me the lamp. O filme do Guy Ritchie, ele traz todos os beats do texto, todas as reviravoltas da trama, todas as canções, toda a cor, toda aquela exuberância exatamente igual ao desenho que Robin Williams transformou num clássico moderno. O bacana, e isso vale ressaltar, é que Will Smith, no papel do gênio, ele toma as duas decisões mais corretas que ele podia tomar. A primeira é não imitar o Robin Williams, então o gênio do Will Smith é muito Will Smith e ele não tenta ser a personalidade que Robin Williams era. E a segunda coisa que ele acerta muito bem é ser um astro de cinema muito generoso, dando espaço para os protagonistas do filme, Aladdin e a princesa Jasmine, brilharem na sua forma. You look like a prince on the outside, but I didn't change anything on the inside. Chega um ponto quando o Jafar ele descobre o plano todo, ele quer resolver aquela parte malévola dele, que o filme dá uma enfraquecida e ele se torna até um pouco menos exuberante, né? Um pouco menos suntuoso. Mas quando chega aí, a gente já está completamente tomado por toda a experiência e por todas as camadas que o Guy Ritchie tenta colocar no filme. Se você assistiu o desenho, eu não tenho nenhuma novidade para te falar, porque o filme ele é exatamente igual ao clássico da Disney, as canções são as mesmas, a paleta de cores é a mesma. Senti falta de caprichar um pouco mais nessa suntuosidade. Então, quando o filme terminou e eu tive uma experiência muito satisfatória, eu fiquei pensando assim, como seria Aladdin se tivesse na mão de um diretor como o Baz Luhrmann? Eu acho que aí sim seria uma experiência transcendental. Eu não sei se esse era o objetivo dos produtores quando fizeram um novo Aladdin. O fato é que a Disney continua a sua jornada campeã em dominar o universo.
Baz Luhrmann, que o Sadowski falou, é o famoso diretor de Moulin Rouge, Amor em Vermelho, que é um diretor mais exuberante e talvez fizesse uma direção mais interessante mesmo que o Guy Ritchie, né? Que eu achei meio frouxa a direção do Guy Ritchie, poderia ser melhor. E a Disney quis dar uma modernizada nesse filme, colocou a princesa um pouco mais determinada, menos submissa ao Aladdin. Agora, tem mais uma coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês, é que passa batido. Muitas vezes a gente pensa que as animações da Disney são histórias originais da Disney, e não são. Aladdin, por exemplo, é muito antigo, né? Pertence às Mil e Uma Noites, é um conto árabe antigo. É isso. Cris, é com você. E com o nome de Darkflix, o empresário criou um ousado projeto que inclui um canal de TV, um serviço de filmes e séries por demanda e a distribuição de quadrinhos via aplicativo. O diferencial de tudo isso é que é a primeira plataforma de streaming totalmente brasileira focada em exibir filmes de terror. E aí, vai encarar? De onde veio a ideia do Darkflix? Eu comecei a esboçar esse projeto para uma TV a cabo. Quando 2009, 2010, 2011 começou esse desenvolvimento aí do mercado de streaming, aí eu já fiquei de olho. Olha, eu acho que vai ter um momento que o caminho vai ser esse para distribuição. Por que terror? Olha, se você for considerar as produções de audiovisual no mundo, considerando terror, filmes de heróis e filmes de fantásticos, tal, deve dar já uns 60% do mercado. Então eu fui no que eu mais gosto e fui no que é mais popular. Os filmes de terror têm atingido um público cada vez maior e mais exigente. E foi com essa perspectiva que Hernani lançou primeiro um canal de TV por streaming, com programação 24 horas só com filmes do gênero. A segunda fase do projeto Darkflix é o serviço de filmes e séries por demanda. Uma plataforma focada em terror, mas que também vai contar com produções de mistério, ficção, fantasia e suspense. Um catálogo escolhido cuidadosamente. Eu me concentrei inicialmente nos filmes que eu achei que não haveria mercado para distribuição em home video. Depois eu fui no óbvio, fui procurar as grandes produções, fui procurar os grandes produtores clássicos. Que eu trabalhei com um universo de 2.000 filmes para escolher, isso dentro de casa. Escolhi 666 iniciais e deixei uma programação de um lançamento a cada dia de filmes e lançar uma série por semana. Eu quero nomes, eu quero filmes que você olhou e falou: quero esse filme na minha plataforma. Seus favoritos, assim que você fala, se eu tiver isso aqui, o pessoal vai atrás. Eu tenho Suspiria. O do Argento, né? Original. Olha que incrível. Eu tenho Terror nas Trevas. O Bebê de Rosemary. E Darkflix não para por aí. A terceira fase é um leitor de histórias em quadrinhos, que deve funcionar dentro do mesmo aplicativo. Você passa a página, normal e tal, e principalmente a gente vai focar em adaptações de quadrinhos de filmes de cinema e também clássicos que nunca chegaram aqui, que tem que chegar em volume e que a gente não conseguiria lançar isso em bancas, por exemplo. Agora, essas grandes plataformas de streaming gringas, elas não só estão disponibilizando filmes, como também começaram a produzir material próprio, né? Então, Netflix tem material próprio, Amazon tem material próprio. A gente vai ver um selo Darkflix como produtora no futuro? Está na sua mente também isso? Obviamente que sim. Inclusive, já tenho projetos esboçados, eu mesmo já desenvolvi umas ideias, já liguei para certas pessoas. Isso é o caminho natural. Esse mercado de gênero,
né? Você precisa incluir as pessoas, tá? Essas pessoas querem se sentir incluídas, porque todo mundo se sente meio alternativo, né? Que eu sou um fã de gênero de horror, parece que não é levado a sério. Então a gente precisa incluir essas pessoas. Eu era moleque, eu imaginava, você devia ter uma caixa assim, que a gente fosse lá e pegasse tudo que a gente queria. Entendeu? Essa caixa agora existe, né? É uma plataforma que você joga tudo lá dentro e vai lá e cata só o que você quer, né? Eu sonhei com isso, então eu sei o que esse público, tá querendo e quer se sentir incluído, com certeza. Só lembrando que, como todo serviço de streaming, a assinatura do Darkflix tem um custo mensal que permite o acesso aos filmes e ao canal de TV. A artista visual Nazaré Pacheco apresenta uma nova exposição em São Paulo que reúne trabalhos dos últimos 5 anos, momento em que viveu o luto da morte dos pais, enfrentou a dor de seguidas cirurgias reparadoras, lutas que ela transportou para as obras de arte. Há 5 anos atrás, 6, meus pais faleceram e eu entrei num processo meio que de luto, de cuidados pessoais, né? Eu tive que fazer uma cirurgia no pé, daí depois eu resolvi cuidar do meu rosto. Eu desde pequena, eu sempre passei por várias cirurgias de reparação, mas até então eram meus pais que assumiam esse cuidado. E acho que eu acabei indo para uma coisa mais íntima, mais entre eu, meu corpo e a minha mente, os cuidados ligados a mim mesma. Em pouco mais de 30 anos dedicados à arte contemporânea, Nazaré Pacheco ficou conhecida por usar objetos cortantes e perfurantes em seus trabalhos. Por mais que eu tome cuidado, às vezes é inevitável que uma lâmina acabe me cortando, mas são sempre cortes pequenos. Depois vieram obras em borracha, em látex e esculturas com objetos relacionados ao universo feminino. Para os homens que não conhecem, isso é um espéculo que é utilizado no exame ginecológico. Eu acho que qualquer mulher que se aproxima desse instrumento sabe todo o peso e característica que ele tem. A exposição Registros Records é um recorte dos últimos 5 anos de produção, período de luto e intervenções cirúrgicas. Como nesta série, onde ela registrou momentos do pré e do pós-operatório das cirurgias que fez, e a instalação onde a artista usou recortes de exames de imagem. Estava tentando transformar uma questão de dor, de luto, né, numa obra que pudesse demonstrar que o tempo passa, o tempo ajuda, a gente vai superando e o trabalho contribui muito para isso. Junto com a exposição, Nazaré Pacheco também lança o livro, que documenta praticamente toda a sua trajetória. Um trabalho que me tocou, um dos maiores trabalhos, eu acho que entre a série dos primeiros vestidos colares que eu apresentei na Bienal de São Paulo e depois, posteriormente, eu fiz um trabalho que é a instalação do quarto, que eu apresentei ele na Pinacoteca de São Paulo, daí ele foi apresentado também em Berlim. E agora ele vai para fazer parte do acervo da Fundação Marcos Amaro em Itu. E daqui a pouco a exposição com as preciosidades dos 50 anos da TV Cultura. Metrópolis, apoio Itaú Cultural. Da Paraíba a Pernambuco, uma experiência para aguçar todos os sentidos. Vamos ver de perto um espetáculo que na essência é visual, o pôr do sol. Mas na Paraíba este fenômeno encanta não só os olhos, ele também é para os ouvidos.
e adoçar todos os paladares. Pra vocês terem uma ideia da importância desses dois pratos, eles são considerados patrimônio imaterial do Brasil. Hoje, logo após Metrópolis... Deu até uma fominha. Vitrine Brasil. Ultra Farma apresenta Aprender é o Melhor Remédio. Você já sabe se prevenir da dengue? Bichinho malvado é o mosquito da dengue. Não pode deixar ele se multiplicar. Cuidado com a água parada em latas, pneus e na caixa d'água. Pra não pegar dengue, tome cuidado. Show seu mosquito, show seu malvado. Mamãe, não esqueça, repelente e remédios mais baratos é na Ultra Farma. Domingo. Em uma época cheia de turbulências políticas, artistas brasileiros se reúnem para repensar a função da arte e suas possibilidades de provocação. No primeiro episódio da série Semana de 22, História e Legado. Então, para alguns, esse legado está diretamente relacionado ao vanguardismo ou à ideia de futurismo, não é? O crítico literário Ivan Marques analisa as obras de um dos principais autores modernistas, Mário de Andrade. Um sujeito que se opõe muitas vezes à própria proposta, ao próprio programa modernista. Domingo, 10 da noite, no Café Filosófico. Gente, tá chegando. Amanhã estreia a nova temporada do Tá Certo! É amanhã, gente! Não é isso, Tosco? Foi ontem! Não, que ontem! É amanhã a nova temporada do Tá Certo, você não pode perder! 20h45, 8h45 da noite! Tá certo! Tá certo! Tá certo, tá certo, tá certo! TV Cultura há 50 anos, como parte das comemorações do aniversário da emissora, abriu na sexta-feira aqui em São Paulo a exposição Entra, que lá vem história, não é isso, Cris? E olha, Cunha, eu tive lá. Tá linda. A gente faz um passeio pelo túnel do tempo aí da TV Cultura e são muitas histórias, né? Não tem como não se emocionar. Essa exposição é uma imersão, né, na memória afetiva das pessoas, porque eu acho que o que eu mais vejo é as pessoas falando: ai, TV Cultura, é a minha infância, a minha história. Não é isso? Com certeza, porque eu acho que as pessoas vão lembrar não só dos programas que elas assistiram, mas como elas eram quando eles assistiram, né? O que estava acontecendo na casa delas. A maioria de cada programa que está representado aqui tem cena para assistir, tem coisa para ouvir, tem coisa para mexer. E aí a gente foi indo até chegar nos programas infantis, que a gente sabe que com certeza é onde as pessoas vão parar mais, vão querer tirar mais fotos, tal. Então já concentrou lá no final, perto da saída. Mesmo tipo de programa que o Serginho faz até hoje, ele começou a fazer na TV Cultura. Boa noite, pessoal que curte e gosta de ouvir, viu matéria? Prima, tá começando mais um programa e hoje, aqui, Heróis da Resistência. Adorei aqui na exposição ver o Gloob Gloob. Nossa, me identifiquei muito, fiz questão de tirar foto lá de peixinha. Na fase adulta, o Senhor Brasil e Roda Viva, Metrópolis também. A gente torce, né, Cunha Júnior? Sempre torcendo, né, para mais espaço para o cinema nacional. O Mundo da Lua começou a ser gravado e uma semana depois que a gente começou a gravar, a gente soube que estava esperando ele. Olá, tudo bem? Orlando, Vitório, Roberto, Daniel, Juliano, Blício, Ney Nunes, Silvio e Silva. Parece nome de príncipe, né? Mas só se for príncipe das aventuras intergalácticas. Aonde eu vou, às vezes não é pela minha imagem, mas se eu falo, as pessoas falam: você, a Carolina Silva e Silva, me dá um abraço, choram, ficam emocionados. O primeiro trabalho que eu fiz lá foi com a Bujana, era um teleteatro, com a Cleide Diáconis, Elise de Albuquerque, direção do Abu. Chamava-se Amores e Licores. Só a esposa ideal seria capaz de tal magia. O cartão começou em 93, um ano antes da Copa dos Estados Unidos.
Depois foi mudando. E esse que passou aí foi a formação mais conhecida da época, que era o Flávio Prado, Juca Kfouri e eu. Bons tempos. Eu acho que o Palmeiras é mais time, é um time que tem melhores jogadores, está armado faz tempo. A TV Cultura marcou, né? Marca a vida das pessoas, porque é uma televisão acolhedora, é uma televisão gostosa, é uma televisão que é irmã, é companheira, é amiga. Então deixa recordações enormes, né? Nas crianças e por toda a vida. Eu quero dinamizar cada vez mais o jornalismo. Isso é um produto que só é seu. Você produz, você leva ao ar e não é de ninguém mais a não ser da TV Cultura. Quando você compra uma série, quando você traz um filme, quando você traz um produto de terceiro, ele é seu por determinado período. Mas o jornalismo não. Ele é seu sempre. Quantas memórias, né? Bom, e no próximo bloco tem música no estúdio do Metrópolis com Rubel, voz e violão. Se for preciso, eu pego um barco e eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então, pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. A carreira artística começou na faculdade de cinema nos Estados Unidos, mas o destino era mesmo fazer música. Boa música, aliás. Rubel está aqui no Metrópolis pela primeira vez. Se for preciso, eu pego um barco e eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então, pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viaja toda força em um instante de saudade e dor. Eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante, a cada hora que eu tô longe. É um desperdício, eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante, a cada hora que eu tô longe. É um desperdício, eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Se for preciso, eu giro a terra inteira, até que o tempo se esqueça de ir pra frente e volte atrás milhões de anos, quando todos os continentes se encontravam, pra que eu possa caminhar até você. E eu sei, mulher, não se vive só de peixe e nem se volta no passado. As minhas palavras valem pouco e as juras não te dizem nada. Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós. Também perdi o meu rumo, até o meu canto ficou mudo. E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo, mas não importa. A gente inventa a nossa vida e a vida é boa, mas é muito melhor com você. E eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Rubel,
no Metrópolis. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao programa. Convite. Por favor, só tira aqui o microfone, só para enquanto conversar. Exatamente. Essa música, a partir de já, faz parte do seu segundo disco. Sim, né? Que se chama Casas. Exatamente. Né? Que foi lançado no ano passado. Isso. Mas só para a gente ter uma ideia de como é que você entrou na música, isso faz um tempo já, não é? Já faz bastante tempo. Foi em 2013, mais ou menos. 2013, quando você estava nos Estados Unidos, conforme eu falei ali. E foi meio por acaso mesmo? Você não tinha uma intenção de carreira? Né? Eu nunca acreditei que fosse possível, porque a minha vida inteira eu ouvi dizer que música não é uma profissão a ser seguida. Senão você morre de fome, senão você... Isso, meus pais, meus professores, meus amigos sempre me disseram isso. Então, eu nunca achei que fosse possível. Eu fui fazer faculdade de cinema, que também era uma coisa que eu era apaixonado. E, acidentalmente, quando eu estava morando nos Estados Unidos, fazendo intercâmbio lá, numa faculdade de cinema, eu morei numa república com 120 pessoas. Dessas 120, uns 20, 30 eram músicos. E aí lá eu me apaixonei de novo por música, voltei a compor, comecei a gravar, gravei o meu primeiro disco. E aí colocou na internet? Coloquei na internet em 2013. Mas despretensiosamente também? Porque eu só queria registrar o momento que eu tinha vivido. Eu queria levar aquilo, quando eu tivesse 40 anos, eu queria lembrar do que eu tinha vivido naquele momento e eu ia ter aquele CD. Só que acabou que o disco... Só que viralizou de uma forma tal que amedrontadoramente, né? Eu vi que a música que você vai cantar daqui a pouquinho já tem 37 milhões de views, é isso? É isso. Parece mentira, mas é isso mesmo. Impressionante, não é? Impressionante. Mas assim, aí agora, para esse segundo disco, você já teve mais cuidado. Sim. Né? Porque não dava para fingir que era despretensioso, porque já não era. Eu já tinha uma carreira... Eu já tinha um público consolidado, eu já estava tocando em casas grandes e eu já tinha uma ambição verdadeira de viver de música. E aí eu ganhei o edital da Natura para financiar o disco. Fui para um estúdio de verdade, com um produtor de verdade, com uma banda grande, com cordas, metais e tudo que tinha direito. Com participação do Emicida, do Rincon Sapiência, que são dois grandes nomes. E aí foi um disco muito bem pensado, muito produzido. Claro. Agora, o seu lado cineasta, o seu amor pelo cinema ainda continua. Tanto que os videoclipes foram dirigidos para você, a gente pode até mostrar. Tem um videoclipe de Colégio, que faz parte do segundo disco já. Ou seja, você ainda gosta, você ainda pretende fazer? Com certeza. Então, os clipes foram uma forma que eu descobri de conciliar as duas coisas. Que também a minha vida inteira eu ouvi dizer que eu tinha que escolher uma profissão. E eu acreditei muito nisso. Eu tinha muito medo de seguir... Se eu tentasse as duas, eu não seria bom nenhuma nem outra. Eu tinha muito esse receio. Mas eu descobri que hoje em dia é muito bem-vindo você fazer mais de uma coisa. E hoje em dia eu estou conciliando, fazendo os clipes, eu trabalho como roteirista ainda também. E pretendo fazer filmes e séries e fazer de tudo. Claro. E o seu público? O seu público conheceu você pela internet e hoje, quem é o seu público? Ele é bem variado, na verdade. Ele vai desde adolescentes, desde crianças, na verdade, de 10, 11 até adolescentes. E eu sempre me surpreendo, porque tem pessoas bem mais velhas também que curtem, de 30 para cima, 40 para cima, 50 para cima. O público é realmente variado. Você abriu o show do Los Hermanos aqui em São Paulo, né? Mas eu não vi nenhuma entrevista você dizendo que Los Hermanos fazia parte assim de uma influência sua. Eu escondi. Você fala Chico, você fala Caetano, Kanye West. Los Hermanos faz parte dessa lista? Faz parte muito. Eu não sei por que eu não falei, porque foi talvez uma das principais influências. Eu aprendi a cantar com eles, na verdade. Eu cantava todas as músicas deles, eu sabia tocar todas as músicas. Foi um período ali com 14, 15 anos que eu descobri os discos e eu fiquei encantado e me abriu muitas portas para a música brasileira. Então eles talvez sejam uma das maiores referências minhas. Bom, a gente vai poder ver você agora no próximo show aqui em São Paulo, vai ser lá no Tom Brasil, onde você vai apresentar tanto músicas do primeiro como desse segundo disco. E vai ter a direção de arte do Batman Zavarese. Grande. Que é um cara sensacional. A gente conheceu aqui pelo trabalho que ele fez para os Tribalistas, para os Hermanos também. E, nossa, agora está trabalhando com ele. É uma honra gigantesca. Ele tem muita experiência, e nesses últimos 2 anos ele fez, acho que, os 2 maiores shows brasileiros. Que foram justamente esses que você citou. Então vai ser um show muito especial. Tom Brasil, na próxima sexta-feira, dia 31, a gente vai tocar os 2 discos quase completos, com uma banda enorme, com
Quarteto de cordas, são 12 pessoas no palco. 12 pessoas no palco. Quarteto de cordas, naipe de metais, a nossa banda fixa, que são 6 pessoas. E vai ter uma participação especialíssima, que é secreta, eu não posso dizer ainda quem são. Eu já imagino quem seja, mas não vou dizer. Você pode encerrar, então, a sua participação aqui no nosso programa. Esse show vai ser, além da qualidade das músicas que você apresenta, também visualmente muito bonito, com certeza. Sim, o Batman está fazendo direção de arte e vai ser uma oportunidade também de juntar os clipes com o show ao vivo. Claro. Pela primeira vez a gente vai fazer isso. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Sucesso, mais sucesso ainda para você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. É você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa. Eu não vou aguentar. Senta aqui do lado e tira logo a roupa. Esquece o que não importa, nem vamos conversar. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Quero te ver de branco, quero te ver no altar. Não tem medo não, eu sei vai dar errado. A gente fica longe e volta a namorar depois. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. E eu tô com uma saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo, que eu te amo demais. E eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. E eu tô com uma saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo, que eu te amo demais. Valeu, Rubel, muito obrigado pela sua participação e vocês vão poder ouvir mais o Rubel, então, no show no Tom Brasil, no próximo dia 31, sexta-feira, ok? Já já vamos ao Nordeste sem sair de São Paulo. Partindo da pergunta, a Nordeste de quê?
A mostra A Nordeste apresenta mais de 250 obras, desde Portinari até o mundo dos memes das redes sociais, para pensar a ideia do Nordeste como posição e não como identidade. Quando a ideia de Nordeste surgiu, na virada do século XIX para o século XX, o Nordeste tinha perdido a hegemonia, assim, mesmo, né? Porque a colonização começa, né, pela porção a Nordeste desse território, né? A economia do açúcar, durante os primeiros séculos da colonização, funda, né, o país, mas com o tempo isso vai sendo deslocado, né? Vai surgindo, enfim, a mineração, o café, o leite, a industrialização. Vai surgindo uma ideia de Nordeste enquanto região. E realmente, ao longo do século XX, o Nordeste vai meio que sendo restringido a esse lugar, assim, que não é um lugar pequeno, né, não é um lugar menor, mas cuja leitura é sempre voltada para o passado, para a tradição. E é muito curioso perceber como agora, no começo do século XXI, né, agora, 2018, muito recente, está na nossa pele, a discussão do Nordeste volta para o debate público, né, já não como um Nordeste conservador, tradicionalista, reacionário, mas para algumas pessoas o Nordeste progressista, de esquerda, enfim. É raro você ver uma reunião de poéticas, né, de um continente, né, que é o Nordeste, dentro de uma perspectiva, certo, extremamente contemporânea, porque durante muito tempo o Nordeste sofreu, né, justamente do estereótipo de ser tradicionalista, antimoderno, né, mas é importante desconstruir isso. Aqui você encontra artistas que a gente poderia entender que são do cânone, né? Como Portinari, né? E artistas que circulam por outros caminhos, né? Como, por exemplo, Jaime Figura, que é um artista da Bahia. Sim. Ou o Tadeu dos Bonecos, um artista de Penedo, que trabalha construindo bonecos de carnaval, né? Aqueles bonecos gigantes. Qual foi a ideia por trás de você colocar uma carranca numa moto? A ideia da carranca na moto é porque todo mundo tem aquela expressão, né? Aí bota na casa, pra olhar, daí eu achei de botar na moto pra tirar os olhão. Toda festa de embalo, eu quero ver forró, eu vou dançar forró, vou me balançar. A tecnologia também informa muito a arte desses artistas mais novos, né? Eu vi uma exposição de memes ali. Isso, a gente tem a participação de um perfil, né? Um perfil do Instagram. Genial. Que é o Saquinho de Lixo, né? E vai trabalhando com os nossos imaginários, com a memória afetiva que a gente tem. Existe uma resistência até em você, na sua curadoria, colocar alguns artistas, que algumas pessoas ficam... Por que esse artista está aqui, né? Fulano não pode, fulano pode. Tem isso de pode e não pode? Eu costumo devolver a pergunta, né? E quando alguém fala, mas por que o artista tal? Eu pergunto, mas por que não? Romero Brito está num campo da arte. Jonatas de Andrade, por exemplo, também um artista contemporâneo, está em outro, né? E a ideia não é evitar o conflito, é mostrar que ele existe, assim. E a gente é que às vezes recorta a nossa experiência social para evitar conflito, né? A famosa bolha, a gente se fecha nas nossas bolhas. É muito importante, talvez, não achar que essa exposição encena uma convivência harmônica entre tantas diferenças. Ela é uma exposição sobre assimetrias e sobre disputas, né? E a gente tem uma obra lá na entrada da exposição, da Ibson Heráclito, é um aquário que é de água e dendê, que não se misturam, né? E que fala sobre algumas diferenças que, de fato, não se negociam. O programa está quase no fim, mas para encerrar, a gente preparou uma homenagem ao vencedor do Prêmio Camões de Literatura, anunciado na última semana, Chico Buarque de Holanda. Chico. O prêmio é considerado o mais importante entre autores de língua portuguesa e sempre reflete o conjunto da obra do autor. O Chico tem 5 romances publicados, vamos lembrar, Cris? Vamos lá. Estorvo. Benjamin. Budapeste. Leite Derramado. Tem o irmão alemão também, né? Sim. Mas ele recebeu o prêmio, segundo a organização, pela qualidade e transversalidade da obra. O que significa que o conjunto de letras de música claramente fez aí a diferença. Fez muita diferença, né? Parabéns, Chico. Parabéns, Chico. E a gente fica por aqui. Até terça-feira. Tchau, tchau.
gozei de boa vida. Tinha até meu bangalô. Não sei por que deixo a televisão ligada fora do ar. Deve ser para que esse chuvisco me encubra a voz e eu não moleste os outros pacientes com meu palavrão. Na noite da festa, ela não pode ter visto as joias no meu bolso. Talvez nem se desse conta de quem estava agarrando. Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha feliz infância.